Bom dia, crianças! Hoje iremos falar sobre as heranças indígenas. Como vocês já sabem, muito da nossa cultura nós herdamos dos indígenas. A sociedade brasileira atual, ela herdou muito da cultura indígena. Hoje, a visão que se tem dos indígenas é a influenciada pelos interesses econômicos, nas riquezas que existem nas terras que ocupam, como minérios e madeira. Isso porque, muitas vezes, suas terras são disputadas, tanto na área rural como na área urbana. Na área rural, ela é disputada por dois motivos. Pela ampliação das lavouras, pois os homens brancos, eles gostariam e trabalham para cultivar o trigo, o milho, o feijão, e por isso eles disputam pelas terras indígenas e também pela extração de riquezas. Já na área urbana, essa disputa ela ocorre por conta da urbanização, ou seja, para o crescimento das cidades. É interessante analisarmos que as primeiras sociedades indígenas com as quais os europeus tiveram contato tinham uma maneira sustentável de vida. Atualmente, há um movimento em que os indígenas participam da elaboração de políticas públicas de maneira que possam ter o respeito à sua cultura e às suas tradições. Esse movimento, o qual eu terminei de citar, está refletido em ações nas áreas da política, da economia, assim também como na saúde, educação e administração. E esses movimentos que são feitos, eles trabalham pela segurança da cultura indígena e também pelo resgate, para que essa cultura não morra, não desapareça. Isso tem sido feito para se levantar, buscar e manter as heranças culturais que essas sociedades indígenas nos deixaram. Pois, como se sabe, os europeus, eles tinham interesse pela alimentação indígena, pela cultura indígena, isso desde lá a colonização, quando Pero Vaz de Caminha deixou escrito em sua carta que os alimentos dos indígenas eram tão altos e fortes, a qual não tinha qualquer vestígio da farinha de trigo. Eles citavam a farinha de trigo na carta porque os europeus tinham conhecimento da farinha de trigo, pelo motivo deles cultivarem o trigo. Já os indígenas mostraram para ele que não existia somente a farinha de trigo, que tinha também a farinha da mandioca, porque a mandioca era cultivada pelos indígenas. E os europeus começaram a introduzir alimentos como a farinha da mandioca na sua alimentação, Que a farinha da mandioca era a base da alimentação indígena. Também fazia parte do cardápio dos indígenas, além da farinha da mandioca, vários frutos e também peixes. Os recursos naturais do entorno dos indígenas eram utilizados nos mais variados utensílios. Um dos principais produtos utilizados por eles eram as fibras. Essas fibras eram produtos nativos das florestas onde viviam os indígenas. E com as fibras poderiam ser feitos cestos, cordas, peneiras, esteiras, redes e até o abano para fazer com que o fogo não se apagasse. Além desses objetos que a tia terminou de citar, com as fibras também se fazia o telhado das casas, as casas indígenas, porque eles faziam a estrutura da casa de madeira e cobriam com fibras. Outro objeto, outro recurso da natureza utilizado pelos indígenas era o barro. E com o barro, eles fabricavam inúmeros utensílios, como potes para guardar alimentos que eles cultivavam e também água, vasos. E além dos potes e vasos, eles também fabricavam com o barro as urnas funerárias. O que eram essas urnas funerárias, crianças? Eram os objetos onde colocavam os indígenas que morriam para após serem enterrados. Hoje nós chamamos de caixões, que são feitos de madeiras. Mas na época da colonização, na cultura indígena, eles colocavam nessas urnas, que eram objetos feitos de barros. Além das fibras e barros, nós temos outras heranças indígenas, que são os instrumentos musicais, dentre eles, e os mais conhecidos por nós, o maracá e
o de sopro, que é o apito. Esses objetos eles foram incorporados a diversos estilos nas músicas brasileiras que hoje nós conhecemos. Além dos instrumentos musicais, nós temos também as danças, que hoje o modo como nós dançamos, né, coletivamente e circulares, em círculo, nós herdamos dos indígenas. Além dos instrumentos musicais e danças, temos também as tradições orais e lendas, que foram bastante influenciadas pela cultura indígena, pois as lendas que hoje nós conhecemos traz o sagrado, divino, na origem dos elementos da natureza. Dentre as principais lendas, nós podemos citar a Iara, o Boitatá, né, que são seres do divino e sagrado e que fazem parte da cultura indígena. Além desses aspectos, e mesmo com a extinção de várias línguas, muitas palavras foram incorporadas ao vocabulário do nosso cotidiano e da nossa sociedade que são de origem indígena, como acarajé, arerê, dendê, são palavras de origem indígenas e que nós trouxemos para a nossa cultura. Então, crianças, hoje vocês viram um pouco sobre as heranças indígenas na nossa cultura. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham bons estudos, fiquem em casa e até a próxima aula.